Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós iniciamos conteúdo novo, começamos a nossa meta 3 com o módulo 1, capítulo 3, que fala sobre a química da vida, também chamada de bioquímica. Nós vamos começar então pela água. É importante a gente lembrar que dentro das nossas células existem vários elementos químicos que nós separamos em orgânicos e inorgânicos. Nós vamos falar nesse capítulo sobre todos esses elementos ou sobre esses grupos de elementos, né? Começando pela água, tá? Então classificamos em dois tipos, orgânicos e inorgânicos. Inorgânico, água e sais minerais, que é o que a gente começa hoje, beleza? Bom, vamos avançar. A água no planeta Terra e a água nos seres vivos. Bom, nós já sabemos e aprendemos desde o ensino fundamental que 70% do nosso planeta é formado por água. Coincidentemente, a nossa espécie, nós seres humanos, também temos 70% do nosso corpo formado por água. Mas essa quantidade de água é variável. Em cada tipo de célula, a gente tem uma determinada taxa de água, uma quantidade de água, em cada tipo de ser vivo também. Então, nós colocamos aqui 3 fatores importantes que vão interferir na quantidade de água dentro das células, dentro dos seres vivos. Primeiro, a espécie. Cada espécie pode apresentar maior ou menor quantidade de água. Coloquei como exemplo para vocês a água viva, como o próprio nome já está sugerindo ali, boa parte dela, cerca de 98% do corpo desse organismo é formado por água. Diferente de uma semente, por exemplo, que só tem 2%. E reforçando a nossa espécie, mais ou menos 70% do nosso corpo é formado por água. Beleza? Idade. A idade é um fator muito importante, porque quanto mais velho for um organismo, menor é a quantidade de água nas suas células. Pegando, por exemplo, os seres humanos, quanto mais velho nós vamos ficando, menor é a quantidade de células musculares do nosso corpo, certo? E maior é a quantidade de gordura. Então, acontece uma queda na quantidade de água dentro das nossas células. Por isso é importante sempre manter as pessoas idosas bem hidratadas. A atividade metabólica. Se um órgão trabalha mais, tem um metabolismo mais acelerado, ele precisa de mais água. Por exemplo, o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele requer muita água, porque ele está sempre em atividade. Diferente, por exemplo, dos nossos ossos, que já não precisam de tanta água, porque eles não têm uma atividade tão intensa, tá bom? Avançando então, vamos falar um pouquinho das propriedades da água. A água é chamada de molécula polarizada, ela é polar. O que acontece então? Sabemos que a água, a fórmula da água, H2O, significa que temos 2 hidrogênios e um oxigênio, como está demonstrado ali, beleza? Carga polarizada, ser uma molécula polarizada, indica que parte da molécula tem carga positiva e parte dela tem carga negativa. Mais especificamente, o hidrogênio tem carga positiva e o oxigênio tem carga negativa. É por isso que a molécula de água é chamada de molécula polar ou polarizada. O que é que vai acontecer? Essa parte negativa da molécula vai atrair a parte positiva de outra molécula de água, como está no esqueminha que eu coloquei ali para vocês. Então, o oxigênio vai acabar atraindo, como se fossem pequenos ímãs mesmo, o hidrogênio da outra molécula. Essa ligação entre elas, essa união que vai acontecer entre elas, nós chamamos de pontes de hidrogênio, ou então ligações de hidrogênio. Essas ligações são muito fortes e é graças a essa ligação que acontece um fenômeno bem interessante, que é a coesão. Então, a coesão é a forte ligação entre essas moléculas de água, lembrando que sempre a parte negativa com a positiva, certo? Que podem ocasionar a tensão superficial. Ou seja, essas moléculas estão tão unidas que quando a gente observa um espelho d'água, por exemplo, parece que existe uma membrana, Parece que existe uma película ali revestindo. É o caso de a gente observar, por exemplo, uma gotícula de água, parece que ela está sendo protegida por uma membrana, mas na verdade são só moléculas de água
que por estarem extremamente unidas, né, por essa ligação de hidrogênio que é muito forte, dão essa impressão. Coloquei até um inseto caminhando ali sobre uma superfície de água, né? O peso do inseto não foi suficiente para romper essa ligação de hidrogênio, de tão forte que ela é, certo? Vamos lá. A água é considerada um solvente universal, porque ela interage com muitas outras moléculas, se essas moléculas forem polares também. Bom, nós temos então dois tipos de substâncias, as hidrofílicas, hidro vem de água, fílica quer dizer próxima, unida, né, que interage, que reage bem. E as hidrofóbicas, fóbico vem de fobia, de medo, de afastamento. Então nós temos um grupo de moléculas que reage bem com a água e outro grupo de moléculas que não reage bem com a água. Um exemplo de hidrofílica que eu trouxe aqui para vocês é o próprio cloreto de sódio, é o nosso popular sal de cozinha. Então, se a gente diluir um pouquinho de sal de cozinha na água, nós vamos perceber que esse sal não tem dificuldade em interagir com a água. Por quê? O cloreto de sódio vai se separar. Cloreto vai para um lado, sódio vai para o outro, e a gente percebe que a água conseguiu quebrar bem essa substância e separar ali esses elementos, beleza? Diferente, por exemplo, do óleo, que é uma substância hidrofóbica, não reage bem com a água. Se a gente tentar misturar os dois, nós vamos perceber que eles vão ficar em camadas diferentes, beleza? Bom, vamos lá. A água também atua como um regulador de temperatura. Ou seja, no nosso organismo, a evaporação é um processo endotérmico, ela precisa de calor para acontecer. Então, conforme a gente tem, por exemplo, uma atividade física intensa, esse calor que é produzido no nosso corpo vai acabar fazendo com que a água evapore. O suor, né, que é formado por água e sais minerais, vai ficar na superfície da nossa pele, gerando um resfriamento do nosso corpo, certo? Gente, então, essa primeira parte sobre água, bem tranquila. Gostaria muito que vocês acompanhassem pela apostila, que vocês dessem mais uma lida no material de vocês, grifem o que vocês acharem importante. E na próxima aula a gente continua com os sais minerais, também referente às substâncias inorgânicas, tá bom? Qualquer dúvida me escrevam, estarei disponível para vocês lá no Iônica. Um beijo e até a próxima!